Que tal hoje a gente falar da HQ que inspirou toda uma geração de roteiristas britânicos? O clássico esquecido de Brian Talbot, Luther Arkwright. O Brian Talbot é muito pouco conhecido no Brasil. Infelizmente. A gente escolheu o Luther Arkwright para falar do cara aqui. Na verdade, se a gente fosse falar da carreira do cara, a gente ia precisar de, sei lá, uns 3 programas ou um podcast só para cobrir, porque são realizações de muito peso, né? Ninguém é chamado de David Bowie de alguma coisa, como o Brian Talbot é chamado de David Bowie dos quadrinhos, à toa. Porque ele fez muitas coisas assim, de estilos muito diferentes e temáticas muito diferentes também. Então, o Luther foi lançado aqui no Brasil no começo da década de 2000, as continuações chegaram depois aí. Mas enfim, por que isso é especial? Porque foi um trabalho que chegou na década de 70 num mercado de quadrinhos britânico que andava meio estagnado. Né? Bastante estagnado. Bastante estagnado. E trouxe algumas coisas que influenciaram não só aquela geração que viria depois, como Alan Moore, Grant Morrison e Companhia Limitada, como também ele traz particularidades que assim, atingiram em cheio a indústria dos quadrinhos como um todo, né? Ele é um trabalho assim notável, pioneiro, ambicioso, genial em vários sentidos. Assim como a gente falou no programa sobre o Martial Law do Pat Mills, em termos de carreira, né? Você tem aí algumas passagens análogas entre eles, porque da mesma forma que o Pat Mills ele também acabou vivendo posteriormente à sombra dos outros grandes nomes da invasão britânica, o Brian Talbot passou por esse processo. Muito porque, por ter sido um pioneiro, ele ainda pegou uma época das HQs britânicas, do cenário underground, né, que estava tudo muito bagunçado. Você não tinha publicações estáveis em que o cara conseguia trabalhar com a certeza da publicação. E o cenário underground britânico, ele foi um reflexo, ele ocupou um vácuo do cenário underground americano, principalmente nessa coisa da ficção científica, que nos Estados Unidos também estava estagnado. Não se produzia ficção científica, pelo menos de qualidade, nos quadrinhos dos anos 60 dos Estados Unidos. Salvo, assim, super-heróis, né, esse tipo de coisa, mas assim, ficção científica hardcore mesmo não se produzia. Os britânicos ocupam esse vácuo, só que não foi um processo simples. Tanto é que a primeira aparição do Luther Arkwright é como um personagem da Brainstorm Comics. Sim. Comics com X, que era uma denominação típica de revistas do cenário underground, né, o X no final. E a Brainstorm passava por esses processos complicados de publicação. Eles não tinham vendas altas, era complicado. Tanto que o personagem sai dali e vai para uma publicação underground francesa, a Ps, né? Pronuncia-se assim mesmo, tá? Ps, que também acaba não rendendo da mesma forma, embora ele tenha feito um bom contato na figura do Sergei, como é que é o nome? Sergei... esqueci o nome do cara agora. Deixa eu voltar. Na verdade, cara, eu não sabia esse lance da revista francesa. O que eu ia falar é que da Brainstorm ele fez o Pepsi Affair, né, o Pepsi Affair. Depois ele fez um crossover com outros personagens, né, que chama For a Few Gallons More. Essa segunda aparição do personagem, nessa época ele ainda era muito calcado no Jerry Cornelius, do Michael Moorcock, que a gente fala aqui sempre, que inclusive também inspirou Sebastian O, do Grant Morrison, que também é um personagem que passou aqui voando na revista Vertigo da Abril lá na década de 90, ninguém nunca mais ouviu falar. E depois a Near Myths pegou começa a série do Luther Arkwright como a gente conhece aqui, né? Então, logo depois, isso acontece logo depois dele ter voltado da Ps, que é justamente quando isso acontece, porque aí a Near Myth, ela organiza todo um corpo de escritores, de desenhistas, para publicar quadrinhos underground de ficção científica e fantasia,
Tanto é que, paralelamente às primeiras publicações, isso é um fato bastante conhecido, quem também é lançado ali, mais ou menos junto com as histórias do Luther Arkwright, é o Gideon Stargrave, que é um dos primeiros personagens do Grant Morrison. Esse sim, um plágio total do Jerry Cornelius, né, descaradamente. Aliás, é até curioso que o próprio Talbot comenta, o Gideon Stargrave é uma cópia descarada do Jerry Cornelius, mas porra, o Grant tinha 19 anos, né, dá um tempo, cara, é um adolescente e tal. E aí na Near Myth a coisa engrena. Aí sim a gente tem a publicação do Luther Arkwright em todo o seu potencial. Que não termina, na verdade ele ainda tem que ir para Valkyrie, né? E aí sim nós temos as aventuras de Luther Arkwright completas, né? Que depois elas seriam publicadas na Dark Horse, né? Na década de 90, que é a versão que a gente tem aqui que a Via Lettera lançou, né? Que a gente está esperando que alguma editora republique isso de uma forma bacana mesmo. Já que publicam tanta merda nesses formatos encadernados que custam uma fortuna, pelo menos publicar algo bom. Mas assim, o fato dele ter passado por tantas editoras, esse caminho, esse nomadismo imenso, também contribui para o fato de ela ser muito pouco conhecida do grande público. Porque assim, no cenário underground, de fato, a galera começou a ler Luther Arkwright e você tem um monte de inovações em termos de diagramação. Falou do lance dele ser o David Bowie dos quadrinhos, ele recebeu essa alcunha porque o cara ele tem tanto talento como desenhista que ele conseguia mudar o estilo dele de uma edição para outra, às vezes dentro da própria edição, né, dependendo do tom que ele queria dar para aquele determinado momento. Assim, o cara é um desenhista de mão cheia e é um puta roteirista de ficção científica, só que esse talento todo nunca chegou ao grande público porque ficou ali até os anos 90, como a gente acabou de dizer, espalhado por diversas magazines, muitas delas underground, que inclusive faliram. Né, o próprio caso da Psy, o cara comenta que muito do recolhe, né, da revista foi simplesmente destruído porque ficou jogado lá no galpão durante meses, os artistas não sabiam onde estava, o cara não falava e o negócio foi pro vinagre. Então assim, muitas dessas edições literalmente se perderam. Então assim, é um crime, é uma injustiça o Talbot não ser mais conhecido, o Luther Arkwright não ser mais reconhecido pelo grande público, só que nesse caso específico, ao contrário de outros autores injustiçados sobre os quais a gente falou aqui, eu digo até que no caso dele, até tem motivo, porque foi um caso de confusão completa em termos de publicação. Bom, sobre o personagem, que a gente ainda não deu a sinopse, é uma história que trabalha basicamente com dimensões paralelas, que no caso do quadrinho são só chamados de paralelas, né? O Luther Arkwright, ele é uma espécie de agente, né, que trabalha com a manutenção da coesão do multiverso. Só que a Terra onde ele vive, que todas as terras são denominadas por números. Então, no caso, onde ele vive é a Terra Central, a 000000. E ele é um caso especial porque ele não tem versões alternativas dele mesmo. Ele é único, realmente. Diferente até dos seus colegas agentes, né? A Rose Wild, por exemplo, que é a par romântico dele. Aliás, a sidekick, né, também. Sim, mas o que eu ia falar é que a questão da liberação sexual, do anarquismo e tal, é muito forte aqui, né? Então ele não pega só a Rose na história, né? Ele tem aí diversas aventuras aí ao longo do arco, né? Que move a história é o fato de que existe um grupo terrorista nihilista chamado Dilaceradores, que de posse de um artefato chamado Opala Flamejante, eles vão dar cabo do multiverso. Que aliás, só um detalhe de tradução, o nome original é Fire Frost, que é um negócio muito legal, mas que não dá pra traduzir, né, cara? Exatamente. O que parece que é uma torrente de informação que vai acabar entediando, na verdade ele fica orgânico, né? Porque a gente tem, pelo menos eu tenho, quando eu vejo histórias assim de eventos históricos paralelos, dimensões paralelas e tal, eu tenho uma curiosidade muito forte em saber quais são as distorções de uma dimensão para outra, né? E a história do Luther aqui, cara, ela é assim, absolutamente repleta disso, né? Você vê que é um trabalho de pesquisa animalesco. Cara, apesar de que assim, são alguns elementos que são de conhecimento comum
da história inglesa. Por exemplo, o lance do Oliver Cromwell, a Revolução Gloriosa, a Guerra Civil Inglesa, que no caso da Terra dos Dilaceradores nunca terminou, né? Apesar do Oliver Cromwell nunca ter saído do poder, a guerra continua. E é justamente esse elemento que torna aquela terra tão perigosa. Porque assim, dentro do conceito trabalhado pelo Talbot, quanto mais distante a Terra da central, da 003 vezes, mais problemas ela tem, mais dificuldades de se manter estável dentro desse multiverso ela tem. Então, no caso da Terra dos Dilaceradores, ela nem está tão distante assim do centro, mas esses elementos específicos que não aconteceram, ou que aconteceram diferente nessa Terra, provocaram o surgimento desses dilaceradores que agora ameaçam o multiverso. E, na verdade, assim, a série não é difícil de acompanhar, porque apesar dela ter essa coerência narrativa, que é extremamente complexa, como você disse, a apresentação das edições tem um caráter mais episódico. Então você até consegue curtir uma história isoladamente das outras, dado que você tenha o contexto geral, assim. Inclusive por isso, volta de novo aquele lance do David Bowie, cada história tem meio que a sua cara, o seu aspecto. Isso se reflete até nos desenhos do Talbot. É muito curioso que ele não tenha ido por caminhos que na época eram comuns da ficção científica. Você falou do aspecto libertário, do anarquismo do personagem. É verdade, ele tem uma coisa meio punk nele, só que, assim, ao contrário de outros personagens ou outras histórias da Inglaterra desse período, ele não é punk simplesmente por ser. Assim, ele tem ali um contraste do que é a terra em que ele vive com as outras terras. Então, assim, não é que ele é um punk anarquista, é que a terra onde ele vive beira, não vou chamar de utopia, né, porque ela tem problemas e tudo mais, só que assim, a terra dele é tão estável que nas outras terras ele parece um anarquista. É um anarquismo por contraste. Sim. Porque as outras terras são ou opressoras, tirânicas, autocráticas, ou são tão bagunçadas que até o fato dele ser um anarquista oferece algum tipo de... Eu não lembro qual edição que é agora, mas o fato dele ser um anarquista faz com que ele seja atacado pela população de uma das terras porque ele sustenta um tipo de ideologia. E os caras são tão avessos a qualquer tipo de organização que até a anarquia passa a ser uma forma de organização mesmo que ideológica. Então, assim, ele é tão inteligente que o Talbot, né, que ele consegue contrastar todos os elementos do seu personagem nessas outras terras. Então, assim, não existe uma terra que é a certa. Existe a terra em que você tem a liberdade de pensar como podem ser as outras terras, o que não deixa de ser um análogo à própria condição do escritor de ficção científica. Sim. Né? Mas tudo ali tem um motivo, tudo ali tem um porquê. Não, é a cara do o próprio Brian Talbot, cara. Eu acho que você sintetiza o pensamento dele como pessoa em Luther Arkwright, né? Se as pessoas não teriam percebido isso se ele tivesse morrido, sei lá, depois de lançar esse trabalho. Mas quando você vê, sei lá, as coisas mais recentes dele, tipo Granville, tipo Red Virgin, que ele fez com a esposa e tal, tem todo esse lance. Você vê que o cara se coloca de fato nas histórias, né? E falando na questão da arte, por que isso é tão vanguardista, tão importante, tão desbravador? Primeiro, ele trouxe, não é exatamente isso que faz dele vanguardista, mas uma particularidade bacana. Ele bebe muito as texturas que ele usa na maioria da história, lembram muito o Richard Corbin, né? Então ele tem uma influência forte aí do cara, mas não só isso. Eu acredito que ele tem influenciado muito o Jim Starlin também, porque nas partes em que as sequências mais cósmicas da história, né, que tudo isso aí, todas as particularidades do Luther, elas vão ser explicadas em algum momento, mas a gente tem sequências mais cósmicas, mais oníricas, algumas coisas mais conceituais para que a gente comece a entender esse personagem, tal. E quando isso acontece, é uma arte mais pintada, tal. Ela não é tão tradicional ali no traço. Que aqui a gente está falando da arte enquanto, enquanto beleza do traço, beleza do estilo, certo, e tal. Mas vamos falar em questões narrativas mesmo, que também a história funciona, que é uma maravilha, apesar dessa torrente de informações, mas ela trouxe um negócio também que era absolutamente novidade, que se você der para um leitor de quadrinhos hoje, fala, dá uma olhada nessa história, talvez ele não perceba.
Mas, por exemplo, a completa ausência de linhas de movimento, né? Era uma novidade nessa época. A questão de você esculpir o tempo, né? Na melhor tradição do Tarkovsky, que escreveu um livro sobre isso, né? O cara, ele tem um dom de separar um momento e de estender isso como se fosse uma montagem paralela, uma rolando normal e a outra em câmera lenta, que é fantástica. E mais ainda, uma coisa que ninguém lembra, não existem balões de pensamento. Que os Estados Unidos, os quadrinhos americanos só aboliriam isso 10 anos depois, né? E isso muito por conta da invasão britânica, exatamente, exatamente. Mas o Frank Miller também já tinha feito isso no Cavaleiro das Trevas, né? Então eu acredito que essa característica de tornar os quadrinhos mais cinematográficos, mais próximos de uma mídia com movimento, vem daqui. Então assim, cara, é uma HQ perfeita, assim, fodida de boa, que eu acho que teria feito muito mais sucesso. Hoje a gente celebraria o Talbot, como a gente celebra o Moore, o Gaiman, se ela tivesse sido publicada no formato graphic novel, que se tornou tão comum 10 anos depois que ela começou a ser publicada, também por causa dele. Né? Sim. Bom, infelizmente... Perdão. Bom, infelizmente as continuações, né, que é o legado de Luther Arkwright no Coração do Império, elas não são tão boas, acho que nem chegam perto da genialidade do original. Apesar que não são histórias ruins, né, mas acho que ela já perde um pouco na questão visual. Apesar de ele ser colorido e poder trabalhar, assim, ter mais recursos visuais, até por conta da época em que foi feito, ele não chega no pé, né, do que foi feito na primeira, né. Parece uma tentativa do próprio Talbot de voltar à Era de Glória dele, porque você falou lá atrás, né, o cara publicou muita coisa interessante depois. Só que, em que pese que a gente está falando desde o início que Luther Arkwright não é um bagulho reconhecido da maneira como deveria, ainda é a obra mais reconhecida dele. Ganhou prêmio e tudo mais. É aquela história, aquele velho clichê que a gente usa para o cinema: sucesso de crítica, fracasso de público. E depois de publicar os seus outros quadrinhos, que também são bons, e de não ter sido alçado à fama, aqui eu estou especulando, tá? Eu acho que ele volta ao Luther Arkwright para tentar se aproveitar um pouco desse reconhecimento prévio e ver se o tempo funcionou a favor dele. Infelizmente não funcionou. Não. Se tivesse funcionado, a gente não precisava estar lamentando que Luther Arkwright seja ainda um negócio esquecido da maior parte do público, inclusive das editoras aqui no Brasil, justamente nesse momento que o mercado de quadrinhos está tão aquecido. Tanto o Coração do Império quanto o Legado, eles são assim um esboço, assim, um resquício do talento que ele apresentou na série original. Embora a gente tenha colocado aqui para fazer cenário... Claro, faz parte, né? É a jornada do personagem de um jeito ou de outro, né? Querendo ou não, faz parte da mitologia. Mas assim, como leitor, eu não sinto falta. Assim, se eu não tivesse lido, eu não sentiria falta, claro. Infelizmente. Mas assim... A arte é bacana. A arte é bacana, ele não perde o talento, mas assim, vale pela série original, que a gente já falou tudo que tinha que falar aqui, é fantástica. Então assim, se você precisar fazer essa escolha e ir atrás, né, mercado de usados, sebo, vá atrás da série original, que é certeza de que você vai ler um dos melhores quadrinhos da sua vida. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre a HQ seminal de Brian Talbot, Luther Arkwright. Acesse nosso site formiguaelétrica.com.br, também procure a gente no Facebook, manda um e-mail pra gente, na tela @formiguaelétrica.com.br, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o ícone do sininho para ser notificado cada vez que um vídeo novo for ao ar. E é isso, comenta, compartilha, curte o vídeo, e é isso, semana que vem a gente tá de volta, falou!